NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento Casas da Água. Há mais de 50 anos a sua loja. Boa noite. Violência em plena luz do dia. Bandidos atiraram em um restaurante de São José e mataram um homem a tiros. A ação foi na hora do almoço. Além dele, mais 4 pessoas foram baleadas. Numa pacata cidade do interior, 4 pessoas passam a noite como reféns. Os bandidos invadiram a pousada e ficaram durante a madrugada inteira quebrando uma parede para ter acesso ao banco. Na capital, a votação na Câmara de Vereadores para autorizar ou barrar a instalação de uma marina na beira-mar norte. E nas informações do tempo, todos os detalhes da chuva e dos temporais que aconteceram em algumas cidades do estado durante as últimas horas. Nós vamos começar esta edição indo ao vivo a um restaurante de São José, na Grande Florianópolis, onde 5 pessoas foram atingidas durante um tiroteio. A gente vai conversar com o Júlio. Júlio, um homem acabou morrendo. Isto mesmo, Fabiano. Sérgio Augusto Frederico, de 39 anos, que tinha passagens criminais por furto, invasão de propriedade e tráfico de drogas, inclusive chegou a ficar preso por tráfico. As testemunhas nos contaram que o autor desse homicídio parou o carro ali bem na frente do restaurante e entrou atirando. Teriam sido mais de 10 disparos. As outras 4 pessoas que foram atingidas não estavam almoçando com o Sérgio, não tinham relação com ele, mas foram atingidas por balas perdidas. Dessas outras 3 pessoas, só uma pessoa não ganhou alta ainda do hospital. É o filho de uma das sócias. Ele recebeu um tiro nas costas, mas está fora de perigo. Vamos ver o que o delegado da Polícia Civil fala sobre a motivação desse caso. Nós temos várias linhas de investigação, né? As quais a gente não pode revelar para não atrapalhar a investigação, mas realmente foi uma execução. Foram lá para matar. A gente trabalha com várias linhas, mas a gente já tem mais ou menos esboçado toda a dinâmica do crime. E olha o que os bandidos fizeram no Alto Vale. Para roubar um banco, eles invadiram um prédio, fizeram 4 pessoas reféns e abriram um buraco na parede. A gente vai ao vivo até uma pequena cidade do interior onde isso aconteceu. Marina, todo mundo deve estar assustado aí, Presidente Getúlio, não é isso? É isso, Fabiana. Só imagina, a gente está na rua central da cidade com cerca de 17 mil habitantes, aqui no Alto Vale do Itajaí. No mesmo prédio do banco fica também uma pousada que foi invadida pelos bandidos. Eles passaram quase a madrugada inteira abrindo a parede para ter acesso à agência. E o que mais intriga é que ninguém ouviu barulho algum. O delegado de Ibirama, que fica aqui perto, veio para Presidente Getúlio investigar esse caso. Até agora, ninguém foi preso. A gente vai entender como tudo isso aconteceu na reportagem. A campainha tocou perto da meia-noite. O filho da dona da pousada desceu para atender. Aqui na porta, o homem já mostrou que estava armado. Os dois, então, subiram até os quartos. Lá em cima estavam a proprietária da pousada, a irmã dela e o sócio. Todos foram amarrados. Enquanto isso, os outros criminosos entraram nesse cômodo, que é uma espécie de despensa, e começaram a abrir a parede. Os criminosos abriram um buraco de mais ou menos 2 metros. Dava para passar em pé por ele. Ninguém ouviu barulho. Acordei e ele estava amarrando meus pés, minhas mãos, e não vi nada, não sei quem é a pessoa, estava com o capuz. O resto da noite foi assim. Levavam, amarrava, tirava de lá, trazia para baixo. Só perto das 5h30 da manhã, o adolescente conseguiu se soltar e pediu ajuda para o César, que estava no quarto ao lado. Ele mora na pousada há 5 meses. Saiu de Florianópolis imaginando ter mais segurança em uma cidade menor. É uma coisa que deixa a gente bastante abatido por se tratar de uma cidade pacata, que é Presidente Getúlio, uma cidade boa de se morar, mas infelizmente a violência hoje está em todo lugar. A polícia afirma que os bandidos conseguiram levar um cofre e fugiram levando o carro da dona da pousada. O banco ainda não confirma, nem fala em valores roubados. Foi uma coisa assim cinematográfica, eles deviam ter planejado, porque eles foram bem atrás onde estava o cofre. Estava cheio de cheques, né, no chão, malotes de cheques, muitos cheques, muito. E deitei na cama, quando me acordei, o cara me passando aquelas fitas. Eu só respirar e pedir para Deus não... Ai, sei lá, complicado isso.
Daqui a pouco, a história de superação de um morador de rua na descoberta de um talento. E a seguir, a Chapecoense quer a vitória hoje à noite para ficar mais longe da zona de rebaixamento. De volta com o NSC Notícias para falar do tempo. Olha, no oeste do estado hoje à tarde teve uma chuva acompanhada de ventos. Essa casa aí de Chapecó, olha só, foi atingida por uma árvore. Parte dela ficou destruída. 2 pessoas moram na residência, mas por sorte nenhuma delas estava no local. A Defesa Civil ainda faz o levantamento dos estragos, mas em pelo menos 2 bairros há registros de destelhamento. Bom, agora a gente vai conversar com o Leandro Puchalski para saber, estava previsto, né, Leandro? Em alguma região poderia ter isoladamente um temporal, né? Não é a regra, né? Acaba sendo em poucas áreas, mas a gente acabou tendo esse comportamento, inclusive com granizo. Ontem já em São Joaquim e hoje, Fabiano, a gente também teve um pouco de granizo na região de Lebon Regis. O Edenilson mandou esse vídeo para a gente. Durante o período do meio-dia de hoje, a gente teve pedras de granizo lá na região. É o tipo de nebulosidade que está cruzando aqui o nosso estado, que tem 2 características, de provocar temporais, apesar de serem isolados, poucas áreas, e também trazendo uma distribuição muito irregular da chuva. Aqui são os volumes que aconteceram durante as últimas horas aqui no estado. Observe a irregularidade. Enquanto São Miguel do Oeste choveu 40 milímetros, na cidade bem próxima ali, Fabiano, em Anchieta, apenas 6 milímetros. Na Serra também aconteceu isso, enquanto em alguns pontos de São Joaquim registraram 13 milímetros, Rio Rufino, que é ali pertinho, choveu apenas 1 milímetro, tem um pouco essa característica. O que acontece amanhã? Continuamos com esse tipo de nebulosidade aqui sobre o estado. Então a gente acaba tendo aí no decorrer dessa terça-feira um dia parecido. A nebulosidade predomina, tem algumas aberturas de sol, mas o sol aparece apenas em aberturas. E as pancadas de chuva ao longo do dia estão previstas. Não que não possa chover de manhã, mas ela ocorre na maior parte dos municípios, especialmente entre a tarde e a noite, até por causa do aquecimento, do abafamento. Continua exatamente como hoje, Fabiano. Chove mal distribuído, bem numa região e às vezes numa área próxima, só nebulosidade e isoladamente, bem isoladamente, alguns temporais. Obrigado, Leandro. Tchau. Bom, nós vamos ver agora os compromissos de campanha dos candidatos ao governo do estado. O comandante Moisés, do PSL, e Rogério Portanova, da Rede. Rogério Portanova fez panfletagem no mercado público da capital. Durante o meio-dia, o candidato da Rede conversou com eleitores sobre as prioridades da campanha. Mais cedo, concedeu entrevista à Associação Catarinense de Rádio e Televisão e, no início da tarde, falou à rádio da UFSC, universidade onde é professor. O comandante Moisés participou de um café promovido pelo Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina, na capital. Mais cedo, concedeu entrevista a uma rádio de Florianópolis. Depois, o candidato do PSL dedicou a segunda-feira a gravações de campanha para a internet. Futebol, daqui a pouco a Chapecoense entra em campo na Arena Condá contra o Fluminense. O pensamento é um só: vencer e se afastar da zona de rebaixamento. Segundou! Pela segunda rodada seguida, a Chapecoense entra em campo na segunda-feira. E jogar depois de todo mundo tem lá sua vantagem. A Chape sabe que um empate daqui a pouco contra o Fluminense mantém a equipe fora da zona de rebaixamento no Brasileirão. A fase ela mudou realmente, né? As coisas estão acontecendo, né? As jogadas estão dando certo, a bola está entrando, a bola está chegando. Segundou! Também para os nossos times da Série B, mas sem bola rolando. A semana começa com algo raro no futebol brasileiro: tempo. Avaí, Criciúma e Figueirense só jogam no sábado. O Figueira mesmo vai ter ao todo 10 dias entre uma partida e outra. Período precioso para a equipe que não vence há 4 rodadas. A sequência negativa deixou o Figueirense distante 6 pontos do grupo de acesso, onde está o Avaí. O Leão voltou para o G4 com a vitória de virada no sábado à noite na ressacada. A gente vai vivendo, né? De repente o burro tem um pouquinho de sorte, né? Sorte, muita sorte. Eu ganho muita coisa porque eu tenho muita sorte. O Avaí luta para subir, o Criciúma para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Na B e na A, segundou, para não cair para a segundona e para, quem sabe, deixar a segunda divisão para trás. A seguir, a descoberta de um talento. Você vai conhecer seu Luiz, um ex-morador de rua. E a votação na Câmara de Vereadores sobre o projeto de uma marina na Avenida Beira-Mar, na capital.
Estamos de volta e na capital os vereadores estão votando neste momento se parte da Avenida Beira-Mar Norte poderá ser transformada numa marina. Um projeto polêmico que se arrasta pelo menos há 2 anos. Por isso a gente vai ao vivo até a Câmara de Florianópolis conversar com a Graciela Andrade. Graciela, como é que foi a votação? Já terminou? Oi, Fabiana, boa noite para você, boa noite a todos. O projeto começou a ser discutido às 5 horas da tarde e terminou agora há pouco. Inclusive, a sessão já foi encerrada porque a discussão acabou se estendendo um pouco. Então, os projetos que deveriam ser votados hoje acabaram sendo transferidos para amanhã. O projeto da Marina foi aprovado por maioria. Então, ficou definido o seguinte, que uma área de 350 mil metros quadrados vai ser cedida, então, para a construção do Parque Urbano Marina Beira-Mar Norte. Os detalhes dessa obra, dessa construção, vão vir ainda no edital que vai definir a empresa que vai tocar a obra. Mas o projeto aprovado agora há pouco já traz algumas pré-definições. Vamos acompanhar então. O projeto será dividido em 2 áreas, um parque público e a marina. O parque será construído na orla da Avenida Beira-Mar Norte. Terá mais de 100 mil metros quadrados e deverá contar com áreas de lazer, comércio, restaurantes e estacionamento. Já a marina se estenderá por 300 metros sobre o mar. A parte pública terá vagas para 60 embarcações, a privada para mais de 600. Os valores serão definidos por uma média do mercado, preços que empreendimentos parecidos cobram. Além disso, pelo menos 10 vagas deverão ser reservadas para embarcações oficiais. Então é isso, o NSC Notícias traz em primeira mão, então, o resultado dessa votação. O projeto, então, que define aí a marina na Beira-Mar Norte foi aprovado por maioria. Essa votação terminou agora há pouco. A partir de agora, o que acontece? A Prefeitura tem 30 dias para lançar o edital que vai definir, então, a empresa que vai executar essa obra. Assim que for definida essa empresa, é a empresa, então, que vai atrás das licenças ambientais. Somente depois que saírem todas as licenças ambientais é que a obra em si do Parque Urbano começa. E a Prefeitura acredita que esse processo todo aí de licenças ambientais deve durar de 8 a 12 meses. Passada essa parte burocrática, a empresa tem 2 anos para entregar o Parque Urbano e 5 anos para entregar a marina funcionando. A concessão é por 30 anos e pode ser prorrogada por mais 30 anos. Fabiana, é com você. Obrigado, Graciela. Essa edição, com uma nova cara aqui no NSC Notícias, termina com uma história de renovação. Em Balneário Camboriú, um ex-morador de rua está conseguindo mudar de vida com a ajuda de tintas e pincel. Quem nos explica é a Patrícia Silveira. Não é fácil escrever uma história nova para quem encontrou o alcoolismo no meio do caminho. Até um mês atrás, seu Luiz era morador de rua. Não conseguiu continuar caminhando na vida quando se separou. Se entregou para o álcool. Foi quando chegou na casa de passagem mantida pela Prefeitura de Balneário Camboriú. Ele comentou que sabia desenhar e aqui seu talento foi descoberto. Acabamos dando tintas, pincéis, quadros e foi muito interessante porque assim, através da tinta e do pincel, ele começou um trabalho de recuperação dele mesmo, deixando de ingerir álcool, né? Em um mês, seu Luiz pintou 15 quadros. Alguns são criação dele mesmo, outros são reproduções de artistas famosos como Picasso e Portinari. Descobriu o gosto pela tinta e pelo pincel sem querer, quando servia o exército aos 18 anos de idade. Chegaram uns caminhões novos lá, né? E tinha que escrever a numeração no para-choque. E daí eu comecei a tentar fazer com pincel, não dava certo, daí eu fiz um molde de cartolina, né? Daí deu certo. Daí tudo que era letreiro que precisava fazer no quartel, eu fazia. Daí quando eu dei baixa, daí eu fui trabalhar numa oficina de letreiro, né? A partir das letras, seu Luiz descobriu que também tinha o dom de pintar quadros, só que ele não conseguia ganhar dinheiro com isso e se sustentar. É por isso que durante mais de 40 anos ele trabalhou como letreiro, mas agora quer ir atrás desse sonho. Nessa semana, seu Luiz vai começar um curso de pintura e vai conseguir pintar uma nova história. Meu sonho é abrir um ateliê
de arte, assim, de placa, faixa, de quadros, aqui em Balneário. E vou abrir, com certeza. Vai sim, seu Luiz. Boa sorte para o senhor. Nós ficamos por aqui. Logo mais tem o Jornal Nacional. Amanhã cedinho, 6 horas da manhã, tem o Bom Dia Santa Catarina. A todos uma boa noite. Até amanhã.